Vamos continuar falando sobre game design e vamos tocar alguns assuntos um pouco mais práticos e em último momento nós vamos resolver falar sobre o GDD, que é o Game Design Document, que é uma tarefa muito importante para qualquer projeto de jogo. Bem, quando falamos de game design, uma das coisas importantes a se ter em conta é que os jogadores são diferentes. Nem todo mundo se comporta da mesma forma, os jogadores reagem de maneiras diferentes e o game design tem que levar isso em conta, porque algumas vezes você vai fazer um jogo priorizando algum tipo de perfil de jogador. Existem inúmeras classificações de jogadores e na literatura nós vamos encontrar bastantes trabalhos científicos que tentam clusterizar, que tentam categorizar estilos de jogadores, às vezes de forma mais ampla e outras vezes de forma mais específica, dentro de um contexto particular ou de um jogo específico. Isso é muito interessante porque entender o jogador significa entender como ele consome o jogo, como nós vamos poder monetizar esse jogo, como nós vamos poder explorar todas as etapas do progresso do jogo e assim por diante. Bem, dentre as várias classificações, uma das mais tradicionais encontradas na literatura é a classificação de Barthes, que também possui muitas variações diferentes, mas basicamente nesta classificação a gente divide os jogadores em 4 grupos. O jogador que se denomina explorador, realizador, o socializador e os predadores. Como vamos ver na sequência daqui a pouco, essa mesma classificação tem muitas variações e com nomes diferentes e tudo mais. Mas basicamente o jogador explorador é aquele jogador curioso que tem interesse em explorar todo o cenário. Ele não se contenta somente em seguir os objetivos mais importantes. Ele realmente quer conhecer, quer andar, quer ver o máximo que ele pode daquele cenário. Já o jogador realizador, ele é o jogador que tenta cumprir as tarefas estabelecidas para ele. Então, a meta é você conseguir pegar 3 chaves e 2 estrelas, então ele vai pegar 3 chaves e 2 estrelas. Né? E ele não vai se importar com eventuais atividades extras e tudo mais que ele tem que fazer. Depois vamos ter o jogador socializador, que é um jogador que prioriza muito a interação com outros jogadores. Eles são colaborativos, são jogadores que priorizam estilos de jogos online, jogos com outras pessoas. Muitas vezes eles são líderes também nesse contexto. E vamos ter os jogadores predadores, que são aqueles que priorizam a liderança, que são os que querem basicamente ditar as regras, ditar como devem ser feitas as coisas. Bem, dentro dessa classificação de Bartos, nós basicamente uma forma de enxergar essa divisão de jogadores é nós criarmos 2 eixos, onde o eixo horizontal nós vamos colocar num extremo o mundo, a exploração do mundo, as coisas que estão nesse mundo, objetos presentes nesse cenário, e no outro extremo a valorização dos jogadores em si, dos NPCs, dos jogadores, dos bots, e não tanto o cenário em si. No eixo Y, vamos observar que em um extremo nós vamos ter fazer coisas, cumprir metas, e no outro nós vamos ter interação. A partir dessas 4 variáveis, fazendo combinações possíveis entre elas, nós vamos chegar a esta classificação de jogadores, onde nós vamos ter os killers, aqueles que querem priorizam muito os outros jogadores e querem atuar em cima deles. Numa outra classificação que colocava são os líderes. Os achievers, que priorizam
a fazer coisas e, por outro lado, dão mais valor ao mundo, ao cenário, aos objetos que estão lá presentes. Depois nós vamos ter os exploradores, que valorizam muito o mundo, as coisas que estão nele e a interação. Então, vão tentar realmente explorar o mundo, conhecer as coisas, tentar criar um mapa mental daquele cenário onde eles estão. E os socializadores, que valorizam a interação e os outros jogadores. Existem aí estatísticas que, de certa forma, classificam dentro do universo dos jogadores quais são as categorias que têm mais jogadores, mas, obviamente, vamos encontrar inúmeras outras classificações ou outras variáveis no meio do caminho. Existem variações de Bartels, onde nós vamos colocar um eixo Z com outras novas variáveis e outras novas combinações. E você mesmo pode tentar também criar sua classificação, se não para todos os jogos que existem, você também pode pensar para o seu jogo quais são os tipos de jogadores que vão estar presentes.